Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Thiago Rocha e vim dar aula de saxofone para vocês. Eu sou bacharel em saxofone pela Universidade Estadual do Ceará e já atuo no cenário popular aqui de Fortaleza há pelo menos 17 anos. Dentro desse período, participei também de alguns festivais como aluno e já de alguns também como professor. Então, fui acumulando alguns materiais, alguns estudos, informações que eu acredito serem muito válidas para a execução do instrumento, desde o básico, né, desde a base da execução do instrumento até coisas avançadas também. Decidi fazer essas aulas de estudos técnicos diários para que eu pudesse pontuar algumas coisas que foram buscas minhas e que eu demorei muito a encontrar. Apesar de que hoje a gente tem aí uma vastidão de informações, né, no YouTube, mas às vezes você não consegue encontrar informações muito diretas. E na minha época, quando eu iniciei, não tinha de jeito nenhum. Então a gente pedia informações para os amigos, dicas, ou então a gente participava dos festivais. Então esse era o momento mais interessante, onde a gente tinha informações diretas de pessoas de outros lugares, e havia uma troca muito legal. Falando do instrumento, do saxofone, a base da sonoridade é a respiração. A gente precisa de ar para produzir o som no instrumento, né? Então, nada mais justo do que a gente iniciar por essa parte, por esse ponto, pela respiração. E uma informação que sempre foi muito controversa para mim foi a questão do apoio do diafragma. Muitas pessoas... Por que é controverso? Porque muitas pessoas tratam o diafragma como algo que ele não é. O diafragma ele é um músculo involuntário, ele depende da ação de outras coisas para que ele possa fazer a função dele. Ele é um músculo côncavo que fica aqui mais ou menos no meio do tórax e ele separa a parte inferior, né, as vísceras, da parte superior, que é onde está localizado o nosso pulmão. Então, por que a gente precisa do apoio do diafragma? Para ter um controle da saída do ar, mas também a gente precisa ter um controle para abaixar ele e conseguir ganhar um pouquinho mais de espaço no pulmão. Como é que a gente faz isso? Colocando um pouco a nossa barriga para fora na hora de inspirar. Então, quando for inspirar, deixa a barriga distender, ela vai fazer com que o diafragma desça e a gente ganha um espaço nos pulmões, certo? Já li que a gente pode chegar até, se eu não me engano, li num estudo, até 20% a mais da capacidade do pulmão. O exercício primeiro que eu quero que a gente faça, relacionado à respiração, é um exercício que provavelmente muitos de vocês já fizeram, mas eu gostaria que vocês fizessem pensando nisso que eu estou falando agora, tá? Então, inspirar deixando de o abdômen. E na hora que vocês forem expirar, vão falar a letra S, ou falar não, vão fazer o som de S, para poder criar uma resistência na saída do ar, simulando o sopro na boquilha do saxofone, né? Então, primeiro exercício. Mais uma vez. Percebam que quando eu vou colocar o ar para fora, quando eu vou expirar, eu tensiono um pouco o meu abdômen para poder ter esse controle da saída do ar. Mas isso não quer dizer que eu preciso ficar empurrando o meu abdômen para fora. Ele entra também, né? Porque de acordo com que o ar vai saindo, tudo vai fechando. O tórax também abre um pouco, mas eu não quero que a gente pense muito sobre isso agora, não. É um outro tipo de respiração, né? Que é a respiração intercostal. Mas vai ser um conjunto disso tudo, no final das contas, né? Dessa distensão do abdômen, intercostal. Mas num primeiro momento, eu quero que
mantenha essa postura dos ombros um pouco abaixada, não levante, né? Como a gente costuma... Quando você fala para a pessoa respirar fundo, geralmente ela faz, né? Ela abre o tórax, mas o mais natural é que a gente distenda o abdômen. É só você observar uma criança respirando ou alguém dormindo, que você vai perceber que a respiração principal é aqui, né? Então, mais uma vez. Esse finalzinho do ar, quando a gente está soprando no saxofone, ele não é muito interessante porque você perde um pouco do controle. Então, é interessante fazer esse exercício até o final para a gente perceber qual é esse ponto que você perde o controle da coluna de ar. Já falamos sobre o apoio, agora vamos falar sobre o canal, né, onde passa o nosso ar, e vamos falar sobre algo que, pelo menos aqui em Fortaleza, entre os colegas saxofonistas, assim, pouco se fala, que é o ar quente, certo? A gente precisa soprar dentro do nosso instrumento o ar quente para que a gente consiga expandir mais o som e consiga explorar o timbre do nosso instrumento. Como é que é o ar quente? Quando você sopra como se estivesse soprando uma vela, você sopra ar frio. Então, coloquem a mão na frente da boca e soprem como se fosse soprar uma vela. Esse ar que vai sair vai ser frio, né? A gente está... depois no instrumento a gente vai observar isso, mas a tensão ela está maior aqui na face, na musculatura da face. E o ar que a gente quer, o ar ideal para a gente poder expandir o nosso som, é o ar quente. Como é que é isso? Como é que a gente vai entender como é que joga esse ar quente? A gente tem que abrir a nossa garganta, abrir uma válvula que chama epiglote e jogar mais ar e jogar o ar de uma maneira diferente. O exercício para a gente entender isso vai ser parecido com o que a gente fez antes. A gente vai inspirar, apoiando, e na hora que for botar o ar para fora, vai falar a letra A, certo? A... Agora, vamos fazer isso cortando a letra A, ou seja, pausando e mantendo o fluxo do ar, tá? Vocês vão perceber que tem uma válvulazinha que está abrindo e fechando. É essa consciência corporal que eu quero que vocês tenham para a hora que vai soprar no instrumento, certo? Agora vamos fazer o mesmo exercício, mas só com a intenção da letra A, sem cantar a letra A, tá? É como se fosse quando a gente boceja. Então, esse ar que sai quando a gente boceja é um ar quente e tem um fluxo muito maior. Vocês vão perceber que o ar acaba muito rápido. Então, para isso que a gente precisa do apoio e também da resistência do ar que é provocada quando a gente sopra dentro da boquilha, né, dentro do nosso instrumento. Então, falamos sobre apoio, sobre ar quente, agora a gente vai falar sobre embocadura. Já vamos passar para o processo que acontece agora no instrumento, certo? Uma coisa que eu quero falar, fazer um ponto, um parêntese aqui, antes da gente passar para a embocadura, é sobre o facing, certo? O ponto que a palheta encontra a boquilha. A gente tem a boquilha, tem a palheta que vibra e produz o som. Essas duas partes do instrumento, existe um espaço que tem um ponto de encontro. A gente chama ele de facing. O ideal, não é uma regra, mas o ideal é que a gente coloque a nossa boca, os nossos dentes, né, mais ou menos nesse ponto. Então, dente de cima apoiado na boquilha, dente de baixo apoiado no lábio inferior
Então a gente vai buscar esse ponto. Como é que a gente encontra esse ponto da palheta e a boquilha se encontra? Com uma folha de papel, vocês vão colocar aqui entre as duas peças e no ponto em que o papel parar, é esse ponto. Então vocês marcam, pode marcar com o dedo assim, ou então pode fazer um risquinho de lápis nesse primeiro momento, até entender, né, bem. E vai colocar aí seu dente superior e a boca, né, os lábios, mais ou menos nesse ponto. Certo? Se a gente coloca muito para fora ou muito para dentro, a gente acaba perdendo um pouco do controle da dinâmica, controle de afinação, né? E a palheta não vai vibrar tão bem, dependendo de como a gente sopra. Certo? Segunda coisa, posição da língua. A língua ela deve repousar embaixo, tá? Não é para ela ficar levantada. Quando a gente abre a garganta, fazendo esse processo que a gente já falou até agora, da epiglote, né, do apoio, naturalmente a língua vai retrair um pouco, ela vai para trás. A gente vai abrir um pouco a mandíbula só pelo fato de abrir a garganta. Tá? E posição da boca, língua e lábios, bochecha. A gente tem uma musculatura aqui ao redor da boca chamada orbicular da boca. Essa musculatura ela é uma só, é como se fosse uma cinta ao redor da boca. Então, se você fecha a boca assim, ou abre, né, você está utilizando essa musculatura. Naturalmente, quando você fecha as laterais, como é um músculo só, vai também tensionar um pouco de cima para baixo e de baixo para cima. Então, eu gosto de pensar que a tensão ela é lateral. A gente vai tensionar os lábios para dentro, lateralmente, e aí isso vai fazer com que também crie uma tensão superior e inferior, tá? Então é isso aqui, ó. Feito isso, a gente vai fazer o mesmo processo de antes, agora com a boquilha, tá? Apoiou. Então é um sopro contínuo, garganta aberta, apoio. Fazer mais uma vez. Eu sempre faço esse exercício e eu recomendo que vocês façam antes mesmo de montar o instrumento completo, tá? Com um aquecimento. E também para ir ganhando cada vez mais essa consciência corporal, porque quando você está soprando só no tudel e na boquilha, você não está preocupado em tocar notas, não está preocupado com mecânica, está preocupado só com o ar, fazendo a palheta vibrar e produzindo som, certo? Então, apoio, garganta, embocadura, tudo isso, língua, lábios, dente, facing, tudo isso a gente vai pensar nesse momento aqui, inicial, principalmente, para depois a gente fazer isso com o instrumento, tá? Só a título de exemplo, eu vou soprar agora como se eu estivesse soprando uma vela. Sem apoio, sem garganta. Então a tensão está toda aqui. Está toda no lábio. Não é isso que a gente quer deixar isso aqui relaxado. Por que eu falo relaxado? Porque não existe relaxamento total. Sempre a nossa musculatura está em atividade de alguma maneira. Ou então a que está em repouso é porque ela é contrária à que está em atividade, né? Então a gente tem que deixar essa parte aqui da face só como um canal. E a atenção vai estar aqui, tá? No apoio. Mais uma vez agora com apoio. Feito isso, eu faço isso de 5 a 10 vezes.
sempre inspirando e deixando o ar até o final para aquecer essa parte da embocadura, aquecer a respiração, e aí depois eu passo para o instrumento. Então, depois da gente fazer o exercício com o Tudel e a boquilha, a gente vai passar para o instrumento e fazer o mesmo processo com as notas. Então, percebam que nesse primeiro momento eu não me preocupo muito com dinâmica. Eu só quero jogar ar dentro do instrumento, produzir o som pensando nesses detalhes, né? Apoio, garganta, embocadura, a intenção de como eu estou soprando o ar dentro do instrumento. Isso é o importante quando a gente está estudando sonoridade. Então, só isso, só pensa nisso, só no ar. Não quando você está estudando mecânica, você também vai pensar nesses detalhes, mas quando você vai estudar sonoridade, você tem que se concentrar nesses processos, prestar atenção como está a postura do seu lábio, como está o apoio, como está a sua garganta, se o ar está fluindo ou se tem alguma coisa que está sendo um obstáculo para que o ar chegue na palheta, né? Sem prestar atenção nisso, isso me prejudicou bastante. Primeiro ponto. A boquilha vai até a boca, certo? Não a boca até a boquilha. Então, a correia ela tem que estar numa altura ideal que a boquilha chegue na sua boca. Então, aqui ainda está um pouco baixo, ó. Certo? Tem que estar nessa altura. Se tiver mais baixo, você vai tender a colocar o seu pescoço para frente. E vai segurar muito mais peso com o polegar da mão direita. Então, isso aqui vai prejudicar a sua coluna, vai prejudicar a sua mão, porque vai gerar uma tensão desnecessária na mão, né? E, por consequência, vai tensionar os dedos. Então, a gente quer isso aqui bem relaxado, né? Para que os dedos estejam livres e quer a nossa coluna ereta para que também a coluna de ar fique ideal, né? O ar passe de uma maneira que não tenha nenhum obstáculo, sempre pensando nisso. Nem ficar com o pescoço para o lado, nem ficar para frente, nem muito para trás. Se subir muito, vai ficar assim, né? Vai tensionar muito a mandíbula também. Então, procura um ponto onde fique confortável, mas que a boquilha venha direto para a sua boca. Segunda coisa, postura das mãos. E eu observo muito isso nos alunos, porque o tamanho das mãos muda muito, né? Então, cada pessoa tem um tamanho de mão e o tamanho do instrumento também, a anatomia em relação à mecânica do instrumento, cada instrumento tem uma mecânica diferente, mas o ideal é que a gente fique com esse ponto aqui dos dedos, né, a almofadinha aqui dos dedos, encostado nas madrepérolas, certo? Então, encostado nas madrepérolas o tempo inteiro. Então, se relaxar a mão para baixo, se deixar ela cair, vai ficar geralmente fica com o dedo muito em cima da chave, né? Então tem que ficar com a postura razoavelmente levantada aqui da mão esquerda para que os dedos estejam todos sobre as madrepérolas. Os braços, eles vão estar caídos naturalmente como é a nossa posição de relaxamento, certo? Não é para ficar tenso, levantar. Vai deixar cair, ficar aqui relaxado, e aí do jeito que ele está, você só sobe a mão e procura a posição onde ele tem que ficar.
Por que que eu estou falando disso? Porque qualquer tensão gerada em uma musculatura que não está sendo utilizada pode estar gerando uma tensão contrária à musculatura que você quer usar, que no caso é a musculatura aqui da mão, dos dedos, né? Então, se você tensiona muito o ombro, vai tensionar também o antebraço, por consequência, vai tensionar os dedos. E isso vai fazer com que a execução não fique muito legal, né? Vai dar mais trabalho e a gente quer tirar os obstáculos da execução do instrumento. Então, postura, sobe a correia para que a boquilha venha até a sua boca, braços relaxados, levemente relaxados, mãos numa postura que faça com que os dedos fiquem sobre as madrepérolas, certo? E aí a gente tem 4 pontos de apoio no instrumento. Primeiro ponto de apoio, polegar da mão direita, né? Não é para suspender o instrumento, ele é para apoiar e dar equilíbrio. Segundo ponto de apoio, polegar da mão esquerda, que fica aqui próximo ao registro, né, do instrumento. Terceiro ponto de apoio, os tenoristas principalmente, mas já vi muito saxofonista alto tocando assim, principalmente erudito, apoia aqui essa proteção dessa chave no corpo, tá? Pode ser um pouco mais alto, um pouco mais baixo, depende da sua altura. E se você estiver sentado, o sax ele vai ficar na sua lateral, na lateral da coxa, e aí você vai ter que ajustar tudel, ajustar a boquilha, né? Para que sua boca fique na altura da boquilha e a cabeça fique reta. Então, em pé, apoia aqui no corpo, polegar da mão direita, polegar da mão esquerda e boca. São os 4 pontos de apoio, né, para você equilibrar o instrumento. Isso, lógico, sem contar com a correia, que é o que está realmente segurando o peso do instrumento, né? Então, está bem livre a mão para trabalhar, né? Quando você está bem apoiado. Voltando para os exercícios de sonoridade. E aí, depois que a gente já fez todo esse processo para entender a respiração, entender como é que é a produção do som, aí sim a gente vai passar para exercícios com dinâmica, tá? Esses exercícios são encontrados facilmente em qualquer método de saxofone de iniciação, e aqueles mais conhecidos, né, como o Closet, como o Amadeu Russo. Sempre na primeira sessão vai ter exercício de nota longa. Então, galera, não pulem essa parte do método. Eu sei que tem gente que pensa assim, eu já fiz muito isso. Mas a gente tem que separar um tempo, pelo menos uma vez por semana, para estar trabalhando a sonoridade. Por quê? Porque para outros instrumentos, enfim, posso até estar falando uma besteira, mas enfim, para outros instrumentos como guitarra, teclado, bateria, assim, você, lógico, tem a questão do material, tem a questão de captação e N coisas, mas o som meio que já acontece. Você toca e o som acontece. No saxofone, não. Para que o som ele aconteça de maneira satisfatória, demora muito tempo, leva tempo, é um esforço árduo, então eu recomendo que vocês façam pelo menos uma vez por semana, mas o ideal é que seja toda vez que vai estudar um instrumento, separar um tempinho mínimo que seja para estudar sonoridade, tá? Nota longa e outros exercícios que eu vou mostrar para vocês agora. Em relação a estudos de sonoridade, tem 2 métodos que eu recomendaria. Aliás, um é um método e outro é uma tese de mestrado que depois virou um livreto. E esse livreto vocês encontram muito facilmente na internet, gratuitamente em PDF. Já foi feito para ser, eu acredito, né, porque está disponibilizado lá no site, acho que da editora. Chama Estudo de Sonoridade para Saxofone, do Samuel Pompeu. Esse livreto ele foi gerado a partir de um trabalho de mestrado.
de um trabalho de conclusão de mestrado. Então, nesse livreto, ele vai fazer várias ponderações sobre respiração, sobre sonoridade, e lá no meio vai ter, aliás, nos apêndices, vão ter alguns exercícios de sonoridade. Como é que são esses exercícios de sonoridade? São exercícios de nota longa, com ligaduras, notas diferentes, em que você vai tocar toda a extensão do instrumento, pensando em todos os pontos que são apresentados durante esse trabalho que foi feito, né? Que são muito parecidos com o que eu falei para vocês agora, sobre apoio, respiração, postura, tudo isso, tá? Então, vou mostrar um pouquinho desses exercícios para vocês. A capa do trabalho é essa aqui, ó. Então, estudo de sonoridade em saxofone, Samuel Pompeu. Eu recomendo vocês lerem esse livreto aqui, esse livro, principalmente para poder ponderar, né, para poder pensar sobre esses exercícios, sobre a intenção de como você vai estudar sonoridade. Eu acho muito interessante que ao longo do trabalho ele fala sobre os métodos que ele já utilizou dando aula. Ele é um professor da Escola Municipal de São Paulo, então já teve muitos alunos, pôde usar essa metodologia na prática e ver o resultado nos alunos. Foi um dos pontos, foi um dos lugares onde eu encontrei informações sobre isso. Muito difícil encontrar informações sobre sonoridade, né? Então ele fez uma pesquisa muito legal, vale a pena ler. Então, primeiro exercício, a gente vai ter aqui exercício em Dó maior. Então ele vai fazer toda a extensão do instrumento, tocando notas longas, sem pensar em dinâmica, sem pensar em ataque, sem golpe de língua, nada disso. Só som, só ar e nota sendo produzida, tá? Então vou soltar aqui um pouquinho o metrônomo para vocês. Acredito que vai dar para ouvir. Vou botar aqui pertinho. Metrônomo a 60. Então o exercício é... Fiz só o início, né? Só a primeira oitava, mas em toda a extensão do instrumento, então vai até Mi, o Mi, Fá, Mi, aquele aqui das chaves laterais, e depois retorna, com a intenção de ter um equilíbrio entre o volume, timbre, em toda a extensão do instrumento, certo? Só ar, nota sendo produzida, vibrando a palheta, sem pensar em dinâmica. Esse é um exercício. Esse exercício aqui é intervalo de segundas, né? Então, vai ter aqui, ele vai mostrar intervalo de terça, de quarta, quinta, sexta, sétima até oitava. Acho bem interessante esses exercícios. Não são todos, acredito que não sejam todos os exercícios, pelo que eu li, que ele tem na apostila dele. Então, valeria a pena entrar em contato com esse professor e buscar esse material, né? Só de sonoridade, somente sonoridade. E o outro livro é do Sigurd Rascher. Deixa eu abrir aqui.
Estamos com a tela aí? É o Top Tones for the Saxophone, desse cara aqui, Sigurd Rascher. Não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas enfim. Então, esse método, a priori, ele é um método para preparar para tocar os superagudos. Mas tem vários exercícios que são voltados para a sonoridade e para essa consciência de como emitir as notas, de como emitir, qual é a atenção que tem que ter na embocadura. Porque o que eu percebo, e assim, não estou dizendo que é errado ou certo, existem escolas diferentes, né, do instrumento. Vão ter escolas que vão dizer que você tem que ter a mandíbula bem frouxa, você tem que ajustar a tensão da região grave com a região aguda. Existem escolas diferentes para qualquer instrumento, né? Mas eu gosto de pensar no seguinte: o ajuste de tensão entre a região grave e aguda é muito pequeno. Então, do mesmo jeito que você sopra na região aguda, você tem que soprar na região grave, pensando mais na velocidade do ar, na quantidade de ar que você manda, do que na tensão na boca, né? Então, percebam aqui, eu vou tocar a região grave do instrumento e vou subir até a região aguda, e eu quero que vocês prestem atenção na minha embocadura, tá? Então, não é que eu não esteja movimentando a minha embocadura, a minha mandíbula, mas o ajuste é pequeno, né? Então, essa consciência de que ajuste você tem que dar em cada região, você vai ter essa consciência corporal estudando nota longa, estudando esses exercícios de sonoridade. Há um ponto muito importante que quase eu deixo passar, que eu achei muito interessante do Samuel Pompeu, é sobre nota de referência. Ele coloca a nota Sol, que seria o equivalente, acho que ao Fá2, né? Que é esse Sol da primeira oitava, ele coloca como uma nota de referência. Referência para quê? Referência para todo esse contexto de tensão, de como você joga o ar, a tensão da embocadura. Por quê? Porque é uma região de fácil emissão, né? E é uma região que o som é mais equilibrado. E aí ele quer que você tenha essa mesma referência, utilize, e eu faço isso, eu uso isso. Esse ponto, a maneira como eu sopro nesse ponto é a referência para quando eu vou soprar os graves ou para quando eu vou soprar os agudos. Então é muito interessante pensar dessa maneira. Então, seguindo. Vou voltar agora para o Sigurd Rascher. Então aqui o livro é em inglês, eu não falo inglês, leio o básico de inglês, mas ele vai falar sobre qualidade do som, né? Então o primeiro exercício que a gente tem aqui, ele vai falar sobre sustentar as notas, que é o que a gente estava fazendo agora, soprando as notas retas, sem vibrato, sem ataque, sem nada, só som reto. Então você tem que estudar isso em diversas regiões do instrumento para tirar essas oscilações, tirar esses ruídos, né? Deixar o som limpo, antes de você estudar a dinâmica, tá? E aí o segundo exercício que ele vai apresentar aqui é um exercício de dinâmica. Confesso que eu nunca estudei dinâmica dessa maneira. Geralmente nos métodos, como é que aparece a dinâmica? Você vai atacar a nota piano, vai crescer até o forte, fortíssimo, depois você decresce até o piano e aí você corta a nota. Outra maneira de soprar para explorar o timbre, que quem me falou sobre isso foi o professor Rodrigo Capistrano, lá de Curitiba, você ataca a nota forte e aí você decresce, controlando o ar, né? Então eu vou fazer das duas maneiras, tá?
Agora atacando forte e decrescendo. Detalhe, até agora, sem golpe de língua, só o ar. O ar faz a palheta vibrar e emite o som, sem golpe de língua. Não estamos falando disso ainda. Então, tem essas duas maneiras, né? Crescer e decrescer, atacar forte e decrescer. E o Sigurdarasha, ele apresenta uma outra maneira aqui, que é tocar a nota atacando, e cada vez que você ataca, ela vai ficando mais fraca. Então, é uma maneira também interessante, porque ele fala sobre o início da nota e o final, né? Você tem que começar e terminar ela com a mesma intensidade. Aí você sopra um pouco mais baixo, começa e termina com a mesma intensidade. Confesso que eu nunca pratiquei esse exercício, mas deve ser um exercício muito interessante para se fazer. Então vamos seguindo aqui e eu vou mostrando aqui os exercícios que eu já fiz desse método. Então esse exercício aqui é bem interessante, ele vai falar sobre uniformidade, né? Ou seja, equilíbrio entre os volumes das notas. E ele apresenta algumas notas que são problemáticas, e a gente tem que saber isso do nosso instrumento. Tem algumas notas que são mais altas naturalmente do que outras, em relação a volume, né? Não em relação à afinação, que também tem, mas a gente está falando só de volume. Então ele mostra aqui alguns pontos problemáticos. Do Sol para o Sol sustenido, a gente tem um ponto aqui que tem uma mudança. O Ré bemol, né? ou o Dó sustenido, que é tudo aberto. Então a gente vai ter uma mudança, porque está com a mudança de registro, né? Então essa passagem aqui. Sol, Sol sustenido Lá. Detalhe, é para ser feito devagar, sem muita pressa. Pode ser com um metrônomo ou sem, mas todo estudo de sonoridade a gente está preocupado só com o som, não está preocupado com velocidade, com mecânica. Então, existe uma diferença de pressão, principalmente entre o Ré e o Dó sustenido, ou o Ré bemol, por conta que você está com o corpo praticamente todo fechado e de repente está tudo aberto, né? Então, esse exercício dessa página, acho que é a página 6, se não me engano, é para isso. Aliás, página 7. É para a gente poder ganhar uma uniformidade entre as diferentes regiões do instrumento. Então, ele vai iniciar no meio da extensão do instrumento, no Fá da segunda oitava, mais ou menos, no meio para agudo, e vai até a região mais aguda, depois desce, vai até o grave, fazendo esse mesmo exercício. Passagem cromática é para ser feito lento e prestando atenção em todos os pontos que a gente já falou. Próximo exercício. Ele fala um negócio interessante aqui sobre você imaginar o som da nota. Então, a gente tem um ouvido interno e para o instrumento de sopro isso é muito importante. Você saber que som você quer da nota antes mesmo de tocar essa nota. Por quê? Porque é uma junção. Ouvido, musculatura, dedo, né, mecânica, que também tem a ver com musculatura, e pressão de ar. Quando você pensa na nota, você automaticamente, sem pensar muito sobre isso, mas o corpo ele ajusta a pressão do ar, ele vai ajustar a pressão da embocadura de acordo com o som que você quer tirar. Isso a gente chama de memória sinestésica. É uma memória
dessa parte de tato, de articulação, musculatura, tendão. A gente consegue memorizar isso mesmo sem pensar. É a mesma coisa que você faz quando você faz um esporte. Você vai jogar uma bola, você quer atingir um ponto, você faz aquela força X para atingir aquele ponto. Se você só faz isso uma vez na vida, toda vez que você fizer, você vai jogar ela num canto diferente. Mas você vê um jogador de basquete, ele treina um arremesso 1000 vezes, talvez até por dia ou por semana. E aí, quando ele vai arremessar aquela bola, ele sabe a pressão certa, a distância que ele quer jogar, a altura. Então, é a mesma coisa com a nossa musculatura quando a gente está tocando. A gente tem que fazer isso muito, tem que repetir bastante para que a gente tenha essa memória muscular, memória de articulação, memória de tendão e de pressão de ar, que é o que a gente chama de memória sinestésica, tá, gente? O segredo, né? O segredo, que não é nem um segredo, mas uma coisa que tem que ser dita é que prática de instrumento ou qualquer prática que a gente vai fazer na nossa vida está muito ligada à repetição. Então, memorização, a musculatura, o condicionamento, tudo vai depender da repetição. E a repetição correta. Tá? A gente tem que buscar fazer a repetição sem erro. Então, por isso que é importante a gente fazer esses exercícios lentamente, fazer devagar. Tá? Para depois acelerar quando for falar de mecânica. Então, esse exercício de imaginar o som, a gente vai ter intervalos de quinta ascendente, depois intervalos de quarta descendente, são quartas e quintas. Então, como é que vai funcionar? A gente vai fazer tudo ligado e lento, tá? Então não estou tocando exatamente as notas que estão aqui no exercício porque eu não estou lendo, né? Mas ele vai apresentar diversos intervalos de quartas e quintas, subindo e descendo na região do instrumento. Tá? Então isso é para ser feito lento, se precisar respirar, para, respira e volta de onde você parou. Esse é o primeiro exercício dessa imaginação, a imaginação do som. Aí depois a gente vai ter aqui intervalos de sexta, isso, Ré bemol, Lá bemol, quinta, não, é quinta e quarta também, é outro exercício, quintas e quartas. Depois, aí sim, vai ter oitavas, quartas e quintas. Então, não vou tocar todos os exercícios completos para não estender muito, né? Mas vou tocar só uma parte desse. Opa! E assim vai seguindo por todo o exercício, né, toda a região do instrumento. A região mais aguda e mais grave são as mais complicadas, então é bom dar uma atenção para essa região, para essas regiões. Próximo exercício, e aí vai chegar no ponto que eu acho super interessante e que foi o que mudou completamente a minha visão sobre sonoridade, a intenção do som,
a questão de explorar os harmônicos do instrumento, certo? Então, saxofonistas, no geral, não se preocupam muito com isso. A galera dos metais, trombone, trompete, trompa, já é natural para eles porque faz parte da execução do instrumento. O estudo de harmônicos, série harmônica, ou em inglês, né, como aparece no livro, overtones. Então, a gente tem a nota fundamental e tem as parciais daquele som, que são chamados de harmônicos. Quando você toca uma nota grave, esses harmônicos já estão lá presentes, só que é como uma gama de cores, a gente não percebe. Então, o primeiro exercício que ele vai mostrar, primeiro ele apresenta, né, a série harmônica. No caso do saxofone, a gente vai fazer como fundamental somente do si bemol até o ré. Então, ele vai apresentar aqui alguns exercícios onde a gente vai executar devagar e perceber essa mudança dos harmônicos, tentando sustentar essas notas e deixando elas mais claras, tá? Então, si bemol. Indo até o dó, né? Esse primeiro exercício, duas parciais, a oitava e a quinta acima dessa oitava. Detalhe, a digitação desse exercício é mantida a posição da nota mais grave, tá? Você vai atingir essas parciais com a embocadura. Caso você tenha dificuldade de fazer ligado, isso vai acontecer principalmente nas próximas parciais, você pode fazer uma articulação. Eu gosto de fazer K, 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 ao invés de fazer tá, né? Então você pode fazer. Tá? Caso você tenha muita dificuldade para fazer esse exercício, existe um exercício que pode ser feito antes desse, que é esse aqui. Você vai tocar a nota oitava acima, com a digitação da nota uma oitava acima, e depois você vai tocar ela uma oitava abaixo, com a posição da nota uma oitava abaixo, mas tocando o mesmo som da oitava acima, tá? Da segunda oitava. Então, fazendo com o si bemol. Dó. Essa é a primeira parcial. A segunda parcial, que é a quinta. Então,
Ao meu ver, esse conjunto de exercícios, que não vai dar, infelizmente, para eu apresentar tudo para vocês agora nesse primeiro momento, mas esse conjunto de exercícios vão ser um caminho para que você tenha uma consciência corporal melhor de como você sopra, de como você joga o ar dentro do instrumento e sobre como você tensiona o seu corpo, a embocadura, para produzir o som. Isso vai ajudar muito a melhorar a qualidade da sonoridade de vocês, tá? Me ajudou bastante, eu digo isso por experiência própria. Transformou completamente a minha sonoridade depois que eu comecei a fazer esses exercícios. Então, acho muito válido, né, esses exercícios. E ainda quero fazer mais uma recomendação. Caso vocês tenham um estudo, vamos dizer, diário de 1 hora, dediquem pelo menos 10 a 15 minutos para estudar sonoridade. O início do estudo, voltem esse início do estudo para a sonoridade. Ou então, se você tiver 2 horas, dedique aí 20 minutos, 20 a 30 minutos para estudar sonoridade. Vocês vão perceber que isso vai fazer uma diferença muito grande nas outras coisas que vocês forem estudar, seja escala, arpejo ou mesmo repertório, tá? Então, é um assunto muito interessante e muito necessário para a execução do saxofone. Beleza? Valeu, galera!